Então, pessoal, estava revendo alguns vídeos que o Jair Bolsonaro havia. Não que o Jair Bolsonaro havia feito, o pessoal lá do grupo Alfolha havia feito. Né, eles pegaram uma entrevista que o Jair Bolsonaro. Eu acho que na verdade seria uma coletiva, né? O Jair Bolsonaro havia feito uma espécie de coletiva de imprensa aí na semana passada, né, e ele havia comentado umas coisas as quais eu achei bastante importantes, né, até para tirar aquela imagem de frouxo na qual ele havia construído. As pessoas até podem falar que, porra, cara, mas ele está sendo frouxo há muito tempo. Está sendo frouxo há muito tempo, desde quando ele foi presidente, né, e tudo mais. Mas falo no sentido das últimas eleições aí, né, as quais ele apoiou o Ricardo Nunes, né, aquele, digamos assim, bananinha, né. Ele foi chamado de bananinha, eu acho que pelo Marçal, né. E ele havia ficado um pouco escanteado, né, pelo próprio Ricardo Nunes, né, inclusive como eu havia demonstrado no vídeo, né, numa parte, o Tarcísio de Freitas foi considerado uma espécie de líder maior para o Ricardo Nunes, né, uma pessoa que havia ajudado ele a vencer aquelas eleições, mas cara, a gente sabe muito bem que quem havia ajudado o Ricardo a vencer havia sido o Jair Bolsonaro, cara, não havia sido o Tarcísio. Porque se dependesse do Tarcísio convocar as pessoas de direita, os bolsonaristas, né, para votarem no cara, ao invés de votarem no Boulos, no Pablo Marçal, o segundo turno seria entre Marçal e Boulos, cara. Não seria Ricardo Nunes e Boulos. Todo mundo sabe disso aí. O Nunes tem um carisma de uma porta. Eu acho que diferente do João Dória, cara, ele se assemelha muito mais ao Alckmin, né? Se assemelha muito mais ao Alckmin e ele não teria condições, justamente por isso aí, de ir para o segundo turno. Aí tá certo que o Marçal ele havia cometido aquela cagada lá com o laudo, inclusive a partir disso aí eu até construí uma tese na minha cabeça, né, de que ele havia utilizado essas eleições aí para a prefeitura de São Paulo como se fosse uma espécie de experiência, né, para angariar mais fãs, angariar mais pessoas que pudessem acompanhar ele enquanto coach, né? Porque, porra, cara, o Marçal é coach. O Marçal é coach, sem tirar nem pôr. E ele fez todo aquele histrionismo, inclusive lá no Flow ele havia assumido que estava fazendo uma espécie de personagem, né, para chamar a atenção do pessoal, deu muito certo, mas ao invés de ele utilizar isso aí para angariar capital político, né, se bem que eu creio que ele vai ingressar na política de novo, né, ele aparentemente está fazendo isso aí para realização pessoal mesmo. Ele fez aquilo ali para realização pessoal mesmo, mas enfim, não fiz o vídeo para falar sobre o Pablo, né. Aí o Jair Bolsonaro, ele havia comentado algumas coisas as quais havia me chamado bastante atenção, né, até para, como eu disse, tirar aquela imagem de frouxo, né, a qual perseguiu ele nessas últimas eleições aí. Ele disse que quer concorrer à presidência em 2026, né, teve gente lá da CBN Brasil que havia comentado que, olha só, cara, para você reverter esse processo de inegibilidade, não daria como, né? Não tinha como você fazer esse tipo de coisa agora em 2024. Até porque está acabando o ano, né, e tudo mais, certo? Mas acontece que até 2026 talvez ele consiga, né, justamente reverter esse processo. E se for uma eleição com Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro vai ganhar, cara. O problema é que tem a questão da fraude, né? O Lula, ele ganhou essa última eleição aí via fraude. Houve fraude, o próprio STF havia reconhecido aí para todo mundo que havia ajudado o Lula, né? Havia dado uma ajudazinha para o Lula vencer essas últimas eleições aí. Você teve aqueles vazamentos do Luiz Roberto Barroso falando que eleição não se vê se toma. Aí posteriormente, com a vitória do Mula, né? Ele havia dito em um evento aí que vencemos o bolsonarismo, certo? E ainda você pega as prisões de parlamentares que são bolsonaristas, você pega aquelas prisões lá do pessoal lá de 8 de janeiro, né? Pô, cara, recentemente aí uma senhora, quase uma setentona, ela havia pegado o quê? 14 anos de prisão, cara. 14 anos de prisão. Sendo que tava todo mundo ali sem arma nenhuma. Ou você acha que estilingue é arma, cara, para você implementar um golpe de Estado? É claro que não, né, cara? É claro que não. Então você pega tudo isso e deixa claro que sim, cara, a eleição, o resultado das eleições presidenciais de 2022 foi uma fraude, né? Foi uma fraude, o resultado foi uma fraude, sacou? Então, é claro que com esse estado de coisas aí, a gente pensa que, pô, cara, é capaz que vá haver uma fraude no resultado das eleições de 2026, caso o Jair Bolsonaro consiga reverter a sua inegibilidade, né, que esteja lá competindo para a presidência, certo? Mas, não havendo fraude, ele vai ser o nosso próximo presidente, com certeza.
certo? Aí então ele havia comentado isso aí, ele havia dito também que tentaram fazer uma espécie de direita, mas não conseguiram, né? E nisso aí, o pessoal lá do UOL, né? Aquela, cara, esqueci o nome dela. Sei que é uma peituda que tem um sorriso detestável, cara. Eu acho que é Fabiola Cidral, né? Fabiola Cidral, inclusive, nesses últimos tempos aí ela anda rindo mais, né, cara? Porque se você comparar o que de uns 5 meses pra baixo, ela sempre se mostra emburrada, parece que tava guardando alguma coisa na boca, né? Só que não cuspia. Né, mas ela tá sorrindo mais, tá debochando pra caramba do pessoal bolsonarista, né, e ela e os dois imbecis que estavam acompanhando ela, eu acho que tava lá o Josias de Souza, né, que já foi da Jovem Pan, já foi solapado pelo Paulo Figueiredo diversas vezes. Eles haviam falado que não, essas últimas eleições aí demonstraram que a direita, ela existe sem o Jair Bolsonaro. Cara, eu digo que em parte, certo? O Jair Bolsonaro ainda tem uma grande representação na direita brasileira, né? Inclusive na entrevista ele fala que não existe direita brasileira sem ele, né? Eu sei de diversos casos aí de gente que postulou um carguinho nas últimas eleições aí, né, para prefeito e para vereador, que não havia necessariamente tido o apoio do Jair Bolsonaro e que mesmo assim havia sido eleito, né? É só você pegar o caso do prefeito de Guarulhos, não, prefeito eleito, né, que é acho que é o Lucas Sanches, né? O cara tem 28 anos de idade, cara. Você imagina, né? Você imagina você ser prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, com 28 anos de idade, parceiro. Isso aí não é uma conquista e tanto pro cara? É uma conquista e tanto, cara. 28 anos, o cara é um pirralho, é um moleque ainda, certo? E ele não teve o apoio do Jair. Quem apoiou ele foi o mensalheiro Valdemar Costa Neto, que, como todo mundo sabe, é o líder do PL, certo? Aconteceu esse tipo de coisa, com certeza também. Outros postulantes aí que eram bolsonaristas também não tiveram o apoio do Jair e que foram eleitos, mas se você colocar como militância, como a gente tem um líder aqui, é o Jair Bolsonaro, cara, o líder da direita, certo? O líder da direita, quem ele indica, tem muitas chances do cara ser eleito, certo? Quem ele indica tem muita chance do cara ser eleito. E o maior exemplo disso aí foi o Ricardo Nunes, sendo prefeito reeleito. E vou repetir aqui, no discurso da vitória, o Nunes não citou, inclusive eu vi o vídeo de quase meia hora de duração, ele não citou em nenhuma vez o Jair Bolsonaro, cara. Ele não agradeceu o Jair Bolsonaro, aí depois ele chamou o Tarcísio lá, né, como eu havia deixado claro, como se o Tarcísio fosse o grande ajudante, né, em relação ao Nunes ter conquistado essas eleições aí, é como se ele quem houvesse convidado, como se ele houvesse convidado os bolsonaristas, como se ele houvesse convocado os bolsonaristas, né, para votarem no Nunes. Não, cara. Nunes, vou repetir aqui pela última vez, o Nunes só conseguiu ser reeleito por conta dos bolsonaristas. Inclusive teve muito bolsonarista aí que tava descendo o malho no Pablo Marçal, né? O cara aparentemente só faltava dar vida pelo Nunes, né, cara? A gente sabe muito bem que o pessoal tava fazendo tudo isso aí por conta do Jair Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro não havia criticado o Pablo Marçal em nenhuma vez, cara. Em nenhuma vez. Certo? Eu sei que num evento aí, né, o Marçal, isso aí, né, quando acabaram as eleições, né, ele havia também meio que criticado o Jair Bolsonaro, né, e tudo mais. É o que eu acho que foi uma outra cagada dele. Alguém escreveu, o Bolsonaro quer te pegar. Não, Bolsonaro, toca a sua vida aí, irmão. Seja candidato. Deixa eu em paz aí. Estou falando sério. Eu gosto de você, fica tranquilo. Toca a sua vida. Eu já vi que todos os bolsonaristas estão querendo levantar contra mim. Estou de boa. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Aí em 2026 nós vemos. Deixa eu em paz. Todo dia jornalista perguntando para mim o que eu acho que o Bolsonaro falou. Você tem meu respeito, eu curto você. Fica de boa, tá? Seu problema não é comigo não, é com o STF. Você tem que ser elegível para disputar a eleição. Luta por isso e vou estar torcendo por você, você sabe disso. Mas não fica vindo para cima de mim, porque nós não somos do mesmo partido, eu não devo satisfação para você. Cuida de sua vida, cara. Não tenta ser um malvadão para cima de mim, não, sou uma pessoa boa, relaxa. Todo dia uma agulhadinha querendo mandar para mim.
Só que eu não sou bonzinho. Fica cutucando não, cara. Fica de boa. Eu não vou levantar contra você não. Eu tenho compreensão que você é o Saul, eu sou o Davi, então tem que ficar na minha até passar a sua vez. Pode ficar de boa. Se o Senhor estiver com você, aqui tem uma declaração minha, eu estou em paz. Se ele não tiver, o pau vai quebrar. Relaxa. Pode ficar tranquilo, tá? Certo? Então, é tipo assim, cara, a gente vai colocar numa situação hipotética. Se houvesse eleições aqui, ou pra... Não, o quê? Você pega lá em 2026, se bem que o Marçal quer ser presidente, né? Não vai arrumar nada. Mas, tipo assim, cara, se ele fosse postulante à Prefeitura de São Paulo de novo, dessas cagadas aí, dessas críticas que ele promove ao Jair Bolsonaro, você acha que o cara teria a adesão de bolsonarista de novo? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, e se tivesse, seria bem menor do que ele teve nessas últimas eleições aí. Com certeza aconteceria esse tipo de coisa, cara, porque ele me lembra muito o Nando Moura no sentido de não ser tão sutil no que ele guarda no âmago da alma dele. Certo? O cara faz questão tanta de aparecer que ele acaba falando besteira, acaba soltando algumas coisas as quais ele não deveria soltar. Então é uma pena, cara. É uma pena porque o sujeito, né, até por ser um coach, né, ele tem uma oratória excelente. É um cara que demonstrou para todo mundo aí que quando ele entrou nos debates ele chamou a atenção, né, e eu acho que isso aí havia sido definidor, né, em parte para solapar a participação de candidatas como a Marina Helena, que para muita gente da direita, né, era a melhor opção, né, para a prefeitura daqui de São Paulo. Aí o cara comete esse tipo de cagada aí, essas cagadas aí, o cara acaba se queimando, cara. Ele acaba se queimando e no sentido do brasileiro ter ranço de alguém, dificilmente esse sentimento é revertido, cara. O brasileiro quando pega ranço de alguém é complicado do sujeito, o quê? Se perdoar, mudar de ideia, perdoar a pessoa que foi alvo do seu ranço. É muito difícil. Mas enfim, aí voltando ao Bolsonaro, né? Ele havia também falado na entrevista que a Michelle Bolsonaro concorreria ao Senado, que ela quer participar, né, e tudo mais. Certo? Teve gente, cara, eu não lembro se foi na CBN Brasil ou se foi na Jovem Pan, que havia comentado sobre o que o clã Bolsonaro entrar em peso na política, né? Você pega que já tem o que uns 4 filhos, né, na política. Ultimamente aí o Jair Renan, que porque o cara havia conquistado a vaga de vereador lá em Balneário Camboriú. Certo? Aí então agora com esse possível ingresso da Michelle Bolsonaro na política também, só vai faltar a Laurinha, cara. Só vai faltar a Laurinha. Que é algo que as pessoas já estavam aventando a possibilidade já fazia algum tempo, né, cara? Porque, porra, justamente você pega todo mundo, toda a família Bolsonaro envolvida na política. É claro que a pessoa não pouparia de ter esse tipo de ideia em relação à filha mais nova, pô, a Laurinha. Certo? E naturalmente as pessoas pensariam esse tipo de coisa. Naturalmente pensariam. Aí o pessoal não sei se for da Jovem Pan ou da CBN, né? Havia dito que isso aí é ruim. É ruim até porque a gente já tem muita família de políticos em todo o Brasil. Aqui em São Paulo você tem diversas, cara. Você tem a família Trípoli, você tem a família Tato, a família Teruel. Você tem uma porrada de família aqui que está envolvida na política e que constantemente é eleita, cara. Tanto em eleições para deputado quanto para vereador. Ia falar para presidente. E, porra, você pega aqui lá no Nordeste, a situação deve ser muito mais grave do que aqui. Certo? A situação lá deve ser muito mais grave do que aqui. Aí, né, também é bastante compreensível você ter esse tipo de pensamento, você lamentar que, porra, cara, mais uma família envolvida na política até o pescoço. E é complicado. E olha só, quando você coloca os filhos do Bolsonaro no sentido de medir o caráter deles, cara, poucos ali prestam. Poucos ali prestam. Certo? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro não presta, isso aí eu já tenho definido há muito tempo. Certo? Há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro também é outro que não presta. Eu acho que o Carluxo ali é o que é o menos pior. Dentre esse pessoal que está na política já faz um bom tempo, o Carluxo é o menos pior. Aí,
eu lembro, isso aí até me fez recordar de um dito que propagar pela internet já faz o que, um bom tempo, né? De gente que provavelmente tem alinhamento com a direita, gente jovem, né? Gente que é na casa dos 25, 35, né? E que acaba replicando um meme, né? Um meme chamado Não Vote em Mulher. Isso aí eu estou falando sobre o fato da possibilidade da Michelle Bolsonaro, né, concorrer ao Senado, né? O pessoal propaga esse meme aí chamado Não Vote Mulher. Eu compreendo perfeitamente esse sentimento do pessoal, né? Já que, pô, cara, na história do Brasil, o que? Eu acho que dá para você pôr desde a, entre aspas, redemocratização, você teve mulher aí em situações de poder, né, de poder político, que fizeram muita merda, né? Muita cagada. Isso aí vai desde a Dilma Rousseff até gente como Simone Tebet, Soraya Tronic. As pessoas podem pensar esse tipo de coisa, né? Porém, eu acho que quando você fala que não vote em mulher porque nenhuma presta, blá blá blá, blá, eu penso assim, cara, não que toda, né, entre aspas, que toda generalização seja burra e tudo mais em relação a Michelle, não tenho muito o que falar, né, a ponto de dizer que, porra, se ela for eleita ao Senado, ela com certeza vai fazer merda. Mas acontece que ela é amiga e teve, que digamos assim, ensinamentos com a Damares Alves, que enquanto ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, né, na época do Bolsonaro presidente, ela havia feito algumas cagadas aí, inclusive havia reforçado leis feministas para ferrar os caras. Olha só, cara, em relação a Damares, de fato ela havia feito cagada mesmo, né? Inclusive quando ela viu esse meme aí, lá no Facebook, ela escreveu um textão falando que sentia ojeriza, né, do meme e tudo mais, e as pessoas nos comentários, né, eu vou até exibir aqui para que vocês leiam, né, as pessoas nos comentários demonizaram ela de volta, certo? Falando que é por isso, é por esse surto, é por esse tipo de pensamento aí que esse meme é válido, né? A Damares Alves, por mais que ela seja protestante e tudo mais, né, seja uma pastora, ela pode ser uma espécie de feminista da direita. E a questão da existência da feminista de direita é palpável, cara. Isso existe mesmo. Isso existe mesmo. Cara, eu vou pegar lá atrás, quando a direita começou a crescer aqui no Brasil, né, enquanto que militância lá em 2014, 2015 e 2016, você já tinha esse tipo de mulher, né, que entra na política, né, cisgueira, entre as pessoas da direita por conta da vaidade, né? Então ela aproveita aquele sistema, aquele esquema para se valer, para engrandecer-se através de ganhos pessoais. Ainda mais se for mulher jovem e bonita, cara. No YouTube, eu não sei se você se lembra aí, tinha uma influencer chamada Luana Basto. E naquela época ela já estava relativamente conhecida. Nos vídeos dela, ela fazia questão de demonstrar simpatia pelos Bolsonaro, né? Ficava falando papai Bolsonaro, papai Bolsonaro. Aí ela havia se encontrado com alguns dos caras, certo? Mas apesar dela, por um lado, né, demonstrar ser conservadora, né, fiel à moral e os bons costumes e tal, atrás ela era completamente diferente, cara. Ela era meio que putanheira. E as amigas dela da direita, né, haviam praticado uma espécie de exposed pra ela, né, anos depois, certo? Aí depois, eu não sei se você se lembra, mas houve um certo escândalo aí envolvendo ela e a Patrícia Leles, que é, né, uma outra gostosinha da direita, certo? Que também não valia absolutamente nada. Aí depois essa Luana aí desapareceu, ela voltou pro YouTube outra vez, né? Certo? Só que as pessoas não haviam se esquecido disso. Ela passou a, digamos assim, bandear para a esquerda, né? Bandear para a esquerda. E recentemente, isso aí foi no mês passado, né? Teve influenciador da esquerda aí que havia praticado um outro exposed, né, em relação ao passado dela. Que ela era conservadora, ela era o quê? Preconceituosa, gordofóbica, homofóbica, blá 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 blá. Pô, cara, eu vi isso aí recentemente. As pessoas praticaram um outro exposed, né? Certo? Então esse tipo de mulher aí que é bonita, sensual e tudo, elas começaram a entrar,
na direita, né, enquanto essa crescia aqui no Brasil, lá para 2014, 2015, 2016. E claro que, como boa parte do pessoal bolsonarista meio que não pode ver uma mulher bonita, os caras acabam puxando o saco, acabam querendo alguma coisa, obviamente, com o intuito de chamar a atenção dela e se bobear até de conseguir comer ela. Mas você acha que Mas você acha que uma, digamos assim, influencer de direita vai liberar para qualquer um? É claro que não, cara. Justamente pela quantidade de seguidores de fãs, ela fica cada vez mais restritiva, cara. Ela vai ceder só para alguns caras, certo? Ela vai ceder só para alguns caras. É claro que também tem aquela espécie de gente que acaba, digamos assim, mimando as mulheres. Eu acho que isso aí é uma espécie de fetiche, né? Ele sabe que não vai ter absolutamente nada com ela. Ah, mas acontece que o cara é fã do trabalho dela, do que ela anda fazendo contra a esquerda. O que, cara? Eu até entendo isso aí. Eu até entendo, mas, pô, tudo isso, toda essa tietagem pra cima da influência não vai dar em nada para você na sua questão pessoal. Ah, mas acontece que eu queria que ela se tornasse uma vereadora, uma deputada, porque ela de qualquer forma está ajudando a direita e tudo mais, cara. De qualquer forma também você está fazendo aumentar o ego dela. O ego dela, isso é um indicativo de que mulher pode ser imprevisível contra você, contra os outros homens da direita, contra a direita como um todo. Eu vou repetir aqui, as mulheres que entram nos campos da direita, geralmente elas estão nessa aí por conta de ego. E sempre dão demonstrações disso. A situação quase nunca é o contrário. Tem outro caso aí, um caso bem mais recente, que é o da Cíntia Chagas, né? Eu até estou lembrado de ter escutado de algumas pessoas que, olha só, cara, mas no caso da Cíntia é meio complicado porque ela não entrou nos campos da direita como sendo conservadora. O pessoal da direita abraçou ela. O pessoal da direita havia abraçado ela. Ok, o pessoal da direita havia abraçado ela, mas ela havia agido com reciprocidade. Ela havia retribuído a esse abraço aí. Então não tem como você falar que mas o pessoal resolveu forçar ela nos campos da direita. Não, cara. Ela aceitou de bom grado, né? E ela acabou te enganando, né, em relação a essa treta aí que anda ocorrendo com o ex dela, né? Ah, sim, inclusive eu queria falar que Pô, esqueci o nome do cara. Lucas Bove, certo? Porra, você vê que como é que a pessoa, a Cíntia Chagas, ela deve ter algum problema, né? Ela tem menos de 50 anos de idade, certo? Tem uns 3 ou 4 casamentos fracassados na conta. Aí agora isso aí, né, que teve uns 3 meses de duração. Você não acha que talvez o problema deva ter sido a própria Cíntia, cara? Certo? Ah, mas acontece que o cara, ele fazia algumas brincadeiras de mau gosto com ela, ficava apertando ela. Mas e os 3 casamentos anteriores, cara? Eu ouvi dizer aí, não quero ser injusto, né? Ouvi dizer aí que ela já havia acusado um ex dela de agressão. Aí agora essa nova acusação. Aí como é que fica, cara? O que as pessoas querem que eu e que outras pensem também. Então fica complicado, certo? Aí fica complicado. Aí tá, aí em relação a essa treta que ela tá tendo com esse Bove, né? Porra, ela tanto tá te enganando, ela tanto ludibriou o pessoal da direita que ela pegou como advogada uma promotora assumidamente feminista, cara, que é a Gabriela Mansur. Gabriela Mansur é assumidamente feminazi, cara. Até pouco tempo atrás, pô, ela tava sendo advogada da Luísa Brunet, que é feminista, certo? Que estava envolvida aí com uma treta com o senhor, a qual ela tinha se juntado e queria pegar a grana do cara a qualquer custo. Ela deu uma entrevista lá no Pânico, né? Isso aí foi o quê? Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? E ambas mostraram para todo mundo que tem alinhamento com o feminismo. Sacou? Aí como é que a Cíntia Chagas vem pegar essa mulher, cara, para representar ela? Você quer que pensem o que dela? Você quer que pensem o quê? Ah, mas acontece que no caso da Cíntia Chagas, em relação a ter fãs, a maior parte deve ser mulher, a maior parte deve ser mulher que tem também afinidades com o feminismo, cara.
Porque, ok, por mais que a Cíntia não deva demonstrar ser feminista, né, nos seus vídeos, né, nos seus shorts e tudo mais, quem tá do lado dela, mesmo com essa contradição aí, né, a qual ela havia contratado a Gabriela Mansur, cara, quer que pensem o quê em relação a taxar elas de feministas também, certo? Não tem como você isentar ela desse tipo de julgamento, cara. Não tem como. Então é por isso, você faz todo esse juntamento aí e conclui que realmente é compreensível que as pessoas fiquem ressabiadas com as mulheres na política, ainda mais nos campos da direita, cara. Certo? Então você faz todo esse juntamento e chega à conclusão que realmente é compreensível você presenciar esse pensamento de que, porra, tem gente que não quer mulher na política, ainda mais nos campos da direita. É completamente compreensível, cara. E vou falar aqui, cara, boa parte não, acho que a maioria, ainda mais se for mulher bonita e gostosa mesmo, a maioria que entra nos campos da direita, né, e ainda mais sendo influenciadora digital, ela tá ali para manutenção do seu ego, cara. Ela tá ali para obter realizações pessoais, não para querer de fato lutar pelo Brasil. Né? Eu até iria citar o caso da Amanda Vitorazzo, mas a Amanda não é da direita, né? Só que nessas últimas eleições aí ela ganhou voto de bolsonarista. Ela ganhou voto de bolsonarista. E na campanha dela, ela fez questão de não se associar ao MBL, que em relação ao que pensa o pessoal da direita mesmo, né, o bolsonarismo, tá mais queimado do que tá mais sujo do que pau de galinheiro, cara. Então é claro que se ela mantivesse essa associação com o MBL nessas últimas eleições aí, você acha que ela iria ser eleita vereadora? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Eu acho que não. E a outra menina que é bonita, é gostosa, tem uns peitões e tudo, e que também se aproveita dessa fanboyzice, né, do pessoal que o que tá afim dela, que de qualquer forma mantém no seu pensamento a possibilidade de algum dia querer comer ela, né? Ela sabe que tem esse pessoal e ela se aproveita deles também, pô. Ela se aproveita deles, certo? Então, mulher bonita e gostosa na política, ainda mais nos campos da direita, sendo influencer, cara, vai se aproveitar dos caras, vai se aproveitar. Eu lembro, o canal Fio Diário, que é da direita, né, um dos 3 canais aí da direita que tem muito sucesso aqui no YouTube, eles contribuem para esse estado de coisas, cara, quando eles vão chamar outras influencers que são bonitas pra caramba, que falam pela direita. Pô, aquela Eduarda Campopiano lá no seu que Descansa Militante, né? Ela de vez em quando chama algumas dessas influencers aí para conversar. Tipo o que ela fez com Bianca Drabzinski, que é uma mulher bonita também, eu acho que fez alguns procedimentos no rosto, né? Mas ela continua bonita. Aí põe ela para conversar, o próprio Fio Diário põe o Wagner Tragicômico, né? O Wagner Tomazoni para conversar também, que é outro influencer, certo? A direita de hoje em dia, ela tem uma parte a qual se aproveita muito desses influencers, cara. Gente como Pietra Bertolazzi, Zoe Martinez, que foi eleita vereadora agora, né? Pegou 900 mil de fundão, certo? Inclusive essas duas aí foram citadas na treta entre Lucas Bove e Cíntia Chagas, né? Certo? Então fica difícil confiar mesmo. Fica muito difícil você confiar. E no caso da Michelle Bolsonaro, as pessoas vão desconfiar porque, pô, a associação com a Damares Alves também. A associação com ela. Então, por mais que a Michelle também seja uma evangélica que aparentemente é uma pessoa séria, as pessoas vão estar entaladas até o pescoço com essa desconfiança, cara. Porque talvez, se ela for eleita, ela vai implementar leis que vão ferrar a vida do homem. Tipo como a própria Damares Alves havia feito, né, como eu havia dito. É compreensível, cara. É compreensível você ter esse tipo de pensamento. Só que eu acho que seria uma burrice você generalizar. Eu acho que seria. Então, eu acredito, né, para finalizar esse papo, eu creio, cara, que se o Jair conseguir reverter essa inegibilidade e for ser candidato a 2026, né, a presidência em 2026, ele vai ser eleito, cara.
Inclusive, falando em eleições presidenciais, né? São o quê? São umas 8h57 da manhã agora do dia 6 de novembro. O Trump ele vai acabar vencendo as eleições lá, cara. Ele vai vencer a segunda mulher, né, na eleição presidencial, ou seja, já tem gente citando que o cara já é a melhor pessoa do mundo através disso aí. Né? Mas é obrigação, cara, você vencer gente que não presta nas eleições, cara. É obrigação, certo? Eu acho que o mundo ele tinha que ser posto para internação intergaláctica se o que gente como Kamala Harris fosse presidente dos Estados Unidos, cara. And they did as he intended. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Você realmente acredita que gente como Kamala Harris... Porra, não dá, cara. Não dá. Não dá. E o pior, do que ela defende, dá pra você colocar ela tranquilamente aqui no Brasil como psolenta. Certo? Então é isso, cara. O Trump vai ganhar. Ele vai ganhar. E em 2026, Bolsonaro sendo o presidente, isso se não houver fraude, que eu acho bastante difícil. E, inclusive, eu também acho bastante difícil que o nosso querido ditador Chandeca não vá ser deposto. Não, que ele vá ser. Eu acho bem difícil que isso aí vai acontecer até 2026. Mas, não tendo fraude, cara, em 2026 o Jair Bolsonaro vai ser eleito, cara. Ele vai ser eleito.